Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast da equipa Vítor Paiva, hoje com o Dr. Jorge. Eu vou-lhe chamar Jorge, ele é meu amigo, ele trabalha no Banco de Portugal, é jurista, tem uma enorme experiência numa série de assuntos que vamos falar hoje. E eu vou dar as boas-vindas ao Jorge. Olá, obrigado, Jorge. Vítor. Tudo bem? Está tudo bem. Agradeço desde já o convite que me endereçaste para vir aqui ao teu podcast. Já tivemos aqui algumas conversas em privado. Temos tido muitas. muitas, até porque somos amigos de, não digo de longa data, mas já somos amigos há alguns anos. Falamos de tudo e de nada. E concretamente aqui falando do teu podcast, já tive a oportunidade de ver os episódios, já te confidenciei que tenho gostado muito de acompanhar os episódios. Reconheço desde logo aqui algum tipo de insuficiências que também já te expliquei por trabalhar numa instituição como o Banco de Portugal. Vou tentar ser aqui o mais imparcial possível, também dando seguimento ao aviso legal que tu fizeste no início do episódio. E pronto, olha, é um enorme orgulho estar aqui contigo. E ainda bem que falas nisso, porque realmente isto é apenas uma conversa entre duas pessoas, no futuro se calhar serão mais, e a ideia aqui é poder ajudar pessoas, e é mais uma fonte de informação, não é obviamente um aconselhamento de nada. Claro. Até porque não é essa a nossa função. Claro que não, uma conversa de amigos. Exatamente. Em que aquilo que se pretende é informar, apenas claro. Isso. Tudo dados recolhidos de fontes absolutamente credíveis e da tua experiência, e da também minha é preciso dizer, e da minha. Exatamente. Enfim. É muito isso que eu partilho muito a minha experiência e se eu posso comunicar com uma pessoa frente a frente, porque não comunicar para uma gravação que depois pode ser difundido para centenas de pessoas ou para milhares de pessoas, porque aquilo que eu faço aqui é criar formas de poder ajudar algumas pessoas a investir, outros a vender, outros a comprar, muitos colegas meus, porque os obstáculos são quase, e as dúvidas são muito comuns a muita gente. Como é que eu faço isto? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu vendo? Como é que eu compro? Exatamente. Qual é a tua opinião sobre isto? Há muita gente que me liga a perguntar a minha opinião. Exatamente. Os casos vão baixar ou vão subir? E eu digo-te, eu não faço futurologia. Claro, ninguém consegue adivinhar isto. Claro, aliás, se eu soubesse exatamente aquilo que vai acontecer, investia o meu dinheiro e isto era só replicar, mas isso eu nunca vou fazer isso. Exatamente. Aqui a ideia é poder mesmo ajudar pessoas. Bem, e então entramos aqui no nosso primeiro tema, que é um tema muito interessante, que é a inflação. Exatamente. E a nossa geração, nós somos mais ou menos da mesma idade, tu és um pouco mais novo do que eu, mas eu nunca me lembro de viver em inflação, sabias? Desde que porque eu nasci em 80, obviamente começo a ter consciência do que é o mundo financeiro aí no anos 2000, 90 e tais, e eu nunca soube o que é viver numa situação de inflação. E muito provavelmente até vivenciaste, assim como eu, alguns períodos de deflação. Mas vamos voltar atrás. A inflação, o que é a inflação? A inflação, pronto, é um aumento generalizado dos preços de forma sustentada por um determinado período de tempo. Como é que é determinada essa inflação? Através do índice de preços no consumidor, que se desagrega em várias categorias, desde a alimentação, o vestuário, os serviços, os transportes, os combustíveis, pronto. E isso vai-nos dar aqui indicadores do nível de preços, se está a subir num determinado espaço temporal, se estamos perante uma inflação ou não, ou uma deflação, caso os preços recuem. De facto, os últimos tempos são notórios de uma inflação acentuada, por assim dizer. É extensível, ou melhor, dizendo, é um fenómeno plurilocalizado, não é uma coisa que nós possamos dizer acontece só em Portugal ou só na zona euro. Não, neste momento tens situações de inflação nos Estados Unidos, no Bloco Europeu, na zona euro, na Austrália, no Canadá, até mesmo no Japão, que é um país tipicamente deflacionário, por assim dizer, ou que tem tido uma situação até de inflação contida ou de deflação, associou-se a um ligeiro aumento dos preços. O que é que isso implica, a inflação? A inflação, desde logo, quer dizer, é um bom indicador para uma coisa muito básica. Cada vez o dinheiro que nós temos, o nosso rendimento disponível, encolhe. Se nós temos menos dinheiro em carteira, se temos um menor poder de compra, também vamos poder aceder cada vez a menos serviços e associado a outras situações, nomeadamente o encargo que nós temos com a dívida, os nossos empréstimos, seja pessoal, seja consumo neste caso, ou o crédito à habitação,
está iminentemente ligado com isto. Não é por acaso que hoje se fala-se em inflação, mas a inflação por si só pode não querer dizer nada. O problema é que atrás da inflação, ou iminentemente correlacionado com a inflação, estão outros problemas associados. Claro. Deduzo que também falaremos mais à frente sobre isso. A inflação também depois determina outros fenómenos, como por exemplo o aumento das taxas de juros. Depois vamos desagregar aqui o que é que são essas taxas de juros, porque podemos estar aqui a falar das taxas diretoras, das taxas de refinanciamento e depois concretamente, no que diz respeito inclusivamente ao teu negócio, à tua área de expertise, por assim dizer, as taxas Euribor, ok? Parece tudo e a mesma coisa. Até na comunicação social muitas vezes há uma certa incompletude na informação, mistura-se taxas diretoras com taxas Euribor. Às vezes ouvimos falar nos meios de comunicação social, o Banco Central Europeu vai subir as taxas de juros. E nós pensamos, ok, vai subir as taxas de juros e são as taxas Euribor. Não é o Banco Central Europeu que sobe as taxas Euribor. Claro. As taxas Euribor são outra coisa, são as taxas de juros dos empréstimos interbancários, ok? Temos um conjunto de bancos significativos na Europa, significativos na sua dimensão e na sua qualidade creditícia, ou seja, na sua notação financeira. Claro. Foi um tema muito falado no tempo da Troika, no tempo da última crise, não é? Portanto, essa pool de bancos significativos, por assim dizer, cruzam as taxas a que emprestam o dinheiro entre si, certo. Portanto, as taxas de juros de empréstimos interbancários, e o que é que se faz? Cortam-se as 15% das taxas mais altas e 15% das taxas mais baixas. E chega-se a uma média, que será a taxa de Euribor. As taxas de Euribor têm vários prazos, desde logo a uma semana, a um mês, a 3 meses, 6 meses e 12 meses. Em Portugal, a mais utilizada no nosso toque de crédito, do crédito de habitação, é 12 meses, cerca de 41%, logo a seguir a de 6 meses e só depois a de 3 meses. São estas as taxas mais utilizadas. Voltando um bocadinho atrás, a taxa de inflação implica muito este movimento das taxas Euribor. Porquê? Porque quando temos uma inflação, neste caso, elevada, o Banco Central Europeu tem que tomar algum tipo de atitude. Pronto, é a sua política orçamental, o mandato do Banco Central Europeu é a estabilidade de preços, que deve ser, tendencialmente, 2%, ou melhor, a taxa de inflação aceitável será os 2% de uma forma continuada, ok? Importa aqui dizer que muitas vezes as pessoas ficam, no fundo, confundidas com o grande fim para o qual foi criado o BCE. E uma das situações foi controlar a inflação. Sim. Por isso é que muitas vezes dizem, então, porque é que nós ouvimos dizer isto, mas porque é que não baixam a taxa de juros? Porque é que o BCE está a fazer isto? O BCE não está muito preocupado com a inflação. Não. Aliás, está muito preocupado com a inflação, mas não está muito preocupado com as famílias, não é? Muito mesmo. Porque nós sabemos que, obviamente, aumentar a taxa de juros prejudica a vida das famílias. E das empresas. E do próprio Estado, não é? Exatamente. O Estado português. Sim, está diretamente. altamente endividado, mas a preocupação fundamental é manter a inflação. Porque são essas a sua forma... É esse o seu mandato. O seu mandato de criação. E isso é importante dizer porque é que nós estamos a subir a taxa de juro, isto não faz sentido nenhum, então as coisas já estão mais caras, eu ainda pago mais pela minha prestação, isto não faz sentido e é preciso explicar às pessoas que o Banco Central Europeu foi criado para isto, para controlar a inflação. Garantir a estabilidade de preços. E neste momento, uma das formas, ou talvez a forma mais rápida de controlar a inflação, é subir a taxa de juros. Exatamente. Okay? Agora, se me permites, vou-te partilhar aqui alguns dados da inflação, para ficarmos aqui com uma big picture do que é que isto implica. A inflação na zona euro, no último mês registado, cifrou-se nos 6,1%. Está bem? Uma taxa de inflação tipicamente aceitável seria os 2%, ok? Ano após ano. E temos aqui 6,1% na zona euro, ok? Certo. Ou seja, estamos aqui a falar de uma taxa média composta por as taxas de inflação registadas em cada país, as mais altas e as mais baixas. Na Alemanha, o grande motor da economia europeia, registou-se no mês passado 6,4% taxa de inflação. Muito justificada, inclusivamente, porque
A Alemanha, lá está, é o motor da Europa e estava muito dependente do gás russo, a partir do momento em que nós tivemos o embargo ao gás russo decorrente da guerra, da invasão à Ucrânia, houve um disparo na inflação, concretamente neste bem volátil, não é? No preço desta commodity, que é muito importante para a Alemanha, que é o gás, e isso fez aumentar em cadeia os preços que vieram para cima por arrasto. Em Portugal, por seu turno, no mês de junho, verificámos 3,4%, um recuo claro face à taxa de inflação registrada há uns meses atrás. O que é bom. O que é bom. Mas eu já vou, se me permites, detalhar, porque, ok, é um dado positivo, ok? É de valorizar, mas, ponto e vírgula. E eu já te vou explicar porquê. Só explicar-te que eu estou a seguir o encadeamento das mais altas. As mais altas não é mais altas. Mais altas neste momento até se verificam nos países junto à Rússia, ali no Báltico, estão a registrar taxas de inflação Letónia, muito... Estónia. Exatamente, e a Lituânia estão a registrar taxas de inflação muito elevadas. A Espanha, os nossos hermanos, mesmo aqui ao lado, já registram uma taxa de inflação no último mês de 1,9%, abaixo dos 2%. Marginalmente, abaixo dos 2%, mas já é aceitável. Isto só na União Europeia. Voltando um bocadinho atrás. Ok, em Portugal tivemos uma taxa em junho de 3,4%, estamos no bom caminho, e efetivamente é uma consequência do aumento das taxas de juro do BCE. Decididas pelo BCE. Claro. Porém, se nós atentarmos à taxa de inflação subjacente, ou à core, como se denomina em jargão financeiro, temos aqui uma taxa de inflação de 5,3%. Ou seja, é bem distante dos 3,4%. O que é a inflação subjacente? A inflação subjacente é aquela que, para alguns economistas, cada vez mais importa, excluímos o efeito dos preços dos bens, o preço dos bens mais voláteis, nomeadamente a energia, e os bens alimentares não transformados. Curiosamente, esses têm subido imenso. A energia agora já tem descido e por em cadeia faz, quer dizer, se partimos aqui do alto, se o preço já não sobe tanto, eu em cadeia vou registrar decréscimos na inflação. Na alimentação não temos assistido a isso. Ok, os preços dos alimentos têm baixado. Alguns, como por exemplo, eu lembro perfeitamente, em dezembro, tínhamos bens alimentares como as verduras, os ovos, com taxas de inflação brutais, um aumento brutal no preço desses bens. Temos aqui duas componentes muito correlacionadas com esse aumento. Uma delas é a sazonalidade. Nós não temos verduras o ano todo. Temos estufa, mas não é suficiente. E ovos, épocas festivas, combinam com doces. E o preço dos ovos foi um dos bens alimentares que mais subiu a nível mundial. Mas depois tem que ver com outras coisas indiretamente, com o preço das rações, com intempéries. Há todo um conjunto de fatores que fazem influenciar aqui a inflação. Dizer também que, quer dizer, falamos aqui só da zona euro, só dar aqui um dado relativamente aos Estados Unidos, que é sempre um indicador por excelência da economia mundial. Exatamente. Nos Estados Unidos da América, os últimos dados já apontam para uma inflação de 3%. Porém, a inflação core, a subjacente, lá está, 4,8%. Ou seja, mesmo os Estados Unidos, que estavam muito mais à frente no ciclo de subida de taxas de juros, ou seja, deixaram de ter uma política acomodatícia e começaram a aumentar as taxas de juros, começaram a adotar uma política mais restritiva, a retirar liquidez do mercado. Mesmo os Estados Unidos, que estão mais avançados no ciclo, ainda não controlaram a inflação. Eu, há pouco tempo, falando com alguns colegas que trabalham diretamente nestas matérias, houve um colega que me disse: pá, Jorge, efetivamente, os bancos centrais ao redor do mundo não estão a conseguir controlar a inflação. Não estão. Ok, temos visto descidas até consistentes da inflação, mas consistentemente e no médio prazo ainda estão longe da meta daquilo que seria o ideal, os 2% da inflação. E cada vez mais importa esta inflação subjacente. Quer dizer, houve aqui eventos absolutamente extraordinários.
Tivemos primeiro uma pandemia, ok, que influenciou todo um conjunto de subidas de preços, por exemplo, dos transportes, o transporte marítimo subiu a pique durante a pandemia, porque aliás até houve uma crise de contentores, a famosa crise de contentores, e isso fez subir a inflação. Já estamos a falar de 2021, 2022. Mas, recentemente, a guerra na Ucrânia, que fez disparar o preço dos combustíveis, mas principalmente do gás, do qual o motor da Europa, já falámos aqui, a Alemanha, mas outros países, eram muito dependentes. Na altura em que houve a invasão da Ucrânia, era um período crítico, estávamos em pleno inverno, e depois passou para o inverno seguinte, e vamos ver o que é que o rumo da guerra nos trará. É muito, 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 muito difícil, neste momento, perguntares-me, por exemplo, quais são as tuas perspectivas para as taxas de juro. As perspectivas para as taxas de juros, e só falando aqui da zona euro, são muito difíceis de antecipar. Vou dar um exemplo. Neste momento estamos com 4,4% as taxas de juros, a taxa de refinanciamento. Ou seja, a taxa de refinanciamento, há pouco ia dizer que íamos detalhar. As taxas de juros referenciais, basicamente, é a taxa de juros que os bancos podem recorrer quando pedem liquidez ao BCE. Portanto, estamos num nível de 4%, ok? Vamos ter uma reunião para a semana, ok? Para a semana não, no dia 27, vai haver uma nova reunião e é provável que suba. Já está antecipado. Claro, já está antecipado. A subir. Quer dizer, é de conhecimento geral que vamos, à partida, registar mais um avanço de 25 pontos percentuais, portanto, um quarto de percentual. Mas não sei se, eventualmente, podemos assistir a mais aumentos. Claro. Para mim, concretamente, e esta é a minha opinião, só me vincula a mim, acho que em setembro vai ser a reunião mais decisiva do Banco Central Europeu nos últimos anos. Isto porquê? Porque é a altura predileta pelo BCE de apresentar as projeções económicas para o período subsequente e aí anteciparão algumas dúvidas. Só para teres uma ideia, ontem, numa pequena pesquisa, equipas de research de alguns bancos de investimento apontavam que as taxas de juros podiam ir aos 4,5%, 4,75%. E só depois, atingindo esse patamar, esse pico, por assim dizer, é que eventualmente poderiam descer. Mas, descendo, iriam ficar num planalto durante, se calhar, algum tempo. Os research que eu analisei não apontavam propriamente um período, um timing, mas eventualmente até 2025 podemos assistir a um planalto, ok? Ou seja, não vai acontecer aquilo a que nós estávamos habituados. Só para fazer aqui uma resenha histórica, em 2016, de 2016 a 2022, nós convivemos com taxa de juro zero. Ok? 6 anos com taxa de juros zero. A partir de 2022, as taxas começaram a aumentar. Curiosamente, hoje, ao dia de hoje, será, portanto, em dias de calendário, daqui a uma semana, faz um ano que o Banco Central Europeu iniciou a subida das taxas de juros. Passou um ano, para o ano vamos assinalar um ano da subida, desde o ponto zero, e num ano subiu 4%. 4%, que é 400 pontos básicos, que é uma brutal. Uma unidade. Há pouco falámos da inflação. E só para terminar aqui este ponto. Há pouco falámos da inflação e aquilo que implica para a perda do poder de compra. Num estudos que há muitos agora na comunicação social, se há um ano nós pudéssemos colocar de parte 900 euros e alocássemos ao serviço de dívida, a pagar um crédito de habitação, podíamos comprar uma casa de 300 mil euros. Ok? O estudo era mais ou menos esse. Claro, estamos aqui a falar de um empréstimo médio, pronto, todas essas condicionantes, nem vale a pena aqui detalhar. Hoje em dia, para a mesma casa, iríamos despender 1.640 euros. É verdade. É um aumento brutal no encargo com E ainda bem que falas nisso, porque nós temos notado muito isso. Neste momento, o número de transações, e este canal também é muito para transmitir dados às pessoas, não é? Claro. Dados concretos, dados de quem anda no mercado e tu estás do teu lado, não é um mercado, mas é obviamente a tua profissão. O número de casas vendidas este ano reduziu 20%.
Okay. Em 6 meses. Isto é claramente um sinal de que os preços não estão a cair, ok? Mantemos os preços, não estão a subir como vinham a subir nos últimos 5, 6 anos, mas o número de casas vendidas baixou. E baixou claramente por causa disto. Porque antigamente, grande parte das nossas compras são alocadas a crédito da banca, e obviamente que os mesmos 900 euros hoje em dia já não dão para comprar uma casa de 300 mil, já dão para comprar se calhar uma casa, se calhar faço as contas ao contrário, de 180... 175, 180 pronto, por aí. Pronto. O que faz com que muitas das pessoas saíram do mercado, isto é, já não conseguem comprar, não conseguem comprar nada, porque hoje em dia uma casa abaixo, aqui na nossa zona, que é a zona da Bairrada ou em Aveiro, abaixo de 130, 140 mil já é difícil encontrar alguma coisa que seja habitável, pelo menos. Então, houve muita gente que saiu do mercado, eu não estou no mercado, eu não consigo comprar. E houve outras pessoas que baixaram muito o valor para o qual conseguem comprar e aquilo que existe no mercado também não lhes diz nada. É tipo, por 170, Vitor, eu posso pagar 900 euros, até uma prestação, 900 euros já não são todos os casais. Estamos aqui a falar do top. Claro. O que é que eu consigo comprar? Olha, consegues comprar 170, o que é que tens? Pouca coisa. Pronto. Isto, obviamente, vai provocar algumas mudanças no mercado imobiliário e as pessoas têm que se preparar para isto. Claro. Quem está a vender, quem está a comprar, e nós estamos aqui também para ajudar, e ainda bem que falas nisso, porque nós notamos muito isso, notamos isso todos os dias. Claro. E, efetivamente, falaste aqui de uma coisa muito importante. Repara, disseste-me, que houve um recuo nas vendas, mas o preço não recuou, ok? Ou se calhar recuou marginalmente, não é assim nada de assinalável. De facto, eu tenho para mim, e lá está, não é a minha expertise, é a tua, que os preços não vão corrigir tão rapidamente, porque de facto não existe oferta. Isto é a lei da oferta e da procura. Exatamente. E nós continuamos, obviamente, ainda com um mercado imobiliário muito apetecível para investidores. Sim. Porque nós temos que pensar numa coisa, quer dizer, todas estas pessoas que não conseguem comprar não vão deixar de demorar numa casa. Claro. Provavelmente o que é que vão? Vão procurar uma casa para arrendar. Claro. Ou vão continuar na sua casa à renda, que era um fenómeno engraçado, até muito utilizado pelos vendedores imobiliários. Olha, você está a pagar uma renda, que ainda por cima neste momento está elevada, compra uma casa porque ainda vai pagar menos na prestação. Exatamente. Que até foi uma coisa estranha, porque os livros dizem que isto nunca seria possível. Nunca seria possível pagar uma prestação ao banco inferior à renda, ao arrendamento. E é que nós vivemos um período tão benéfico para comprar casa, porque a taxa de juros estava tão baixa, que houve muita gente que fez esta substituição. E, obviamente, aqui voltando a falar nas casas, o nosso tema hoje não é esse, nem toda a gente tem que comprar casa, nem toda a gente tem que viver em arrendamento, depende muito do que cada um quer para a sua vida. Obviamente nós em Portugal temos um histórico muito grande de pessoas que compram casa, querem a sua própria casa, é a nossa tradição, mas se calhar no futuro isto vai começar a mudar. Sim, eu acredito que sim. Falaste aí novamente uma coisa muito interessante, realmente o português médio é proprietário por definição. É uma tradição circular aqui em Portugal. Noutros países, por exemplo, a Alemanha, não é bem assim. Há muita gente que vive em casas arrendadas. Mas também é preciso dizer que há mercado, há casas para arrendar. Sim. Em Portugal, e tu sabes isso melhor do que eu, dificilmente temos casas para arrendar. Dificilmente. E é preciso questionar-nos o porquê. Não podemos diabolizar, e até falando aqui num episódio concreto que tu tiveste aqui no podcast, muito interessante, sobre o alojamento local, não podemos diabolizar o alojamento local. O alojamento local não é responsável por não haver imóveis para arrendar. O Estado também poderia e devia ter um papel mais determinante nesta matéria. Ultimamente temos assistido a algumas movimentações nesse sentido. Quer-me parecer que essas movimentações, que não vou discutir aqui o mérito de algumas políticas seguidas pelo nosso Governo Central, mas algumas políticas, por serem apressadas, interessam a pouca gente, ou são de curto alcance. Vou dar um exemplo. Aqui, concretamente, na nossa região, e como tu bem sabes, há alguns projetos, ou poucos projetos, com vista ao arrendamento. A construção com chassi, veja essa a terminologia usada, que prioritariamente deve ser direcionada para o arrendamento.
De facto, o Estado, quando eu digo que deveria ter aqui um papel mais determinante, devia olhar para o seu parque de imóveis e perceber que tem muitos imóveis devolutos, quer dizer, claro. é de conhecimento comum. Só para te dar um exemplo, pronto, na minha área, tenho alguns colegas que estão tanto na magistratura, como alguns são procuradores, outros trabalham em tribunais, que me confidenciaram que só o Ministério da Justiça tinha cerca de 100 de imóveis devolutos, mas com condições para habitar. Claro que sim. Uma das falhas apontadas a este recente movimento do Governo Central, através do programa Mais Habitação, para incrementar aqui o arrendamento, nomeadamente até inclui aqui algumas opções de legalidade duvidosa, que é o arrendar para subarrendar, ok? Em que, basicamente, quem tiver uma casa devoluta pode e deve arrendar ao Estado, que depois subarrenda a um proprietário. Há pouco tempo falei com uma pessoa que me dizia, uma pessoa que tem as suas origens no interior, e que dizia que a família tinha imensas casas no interior devolutas e que gostava de as arrendar. Claro. Só que não estão em condições de habitar. O problema é esse. Não são estas casas que vão minorar ou suprir estas insuficiências do direito à habitação. Claro. Não é? Porque onde é que existe mais carência de imóveis para arrendar? No litoral. É especificamente no litoral e nos grandes centros. Claro que sim. Ora, nos grandes centros, aí sim o Estado devia ter um papel mais determinante, claro. Uma vez que não temos um Estado propriamente centralizado e todas essas dependências da administração local e central estão nos grandes centros, e concretamente no litoral, devia ter dado logo o exemplo, e já há muito tempo. Quer dizer, esta crise não é do imobiliário, não quero apelidar isso, mas esta crise do arrendamento e do direito à habitação não está a verificar agora, que há a taxa de inflação, assistimos a uma taxa de inflação e vimos a Euribor a subir e as prestações dos créditos de habitação a subir igualmente. Quer dizer, nós já tínhamos esse problema. Aquilo que aconteceu foi que o Estado negligenciou este problema, negligenciou a ponto de nós temos, concretamente aqui muito perto, e é o teu conhecimento, edifícios claro da administração local e central que estão perfeitamente devolutas e que se podiam converter em apartamentos ou casas ou o que quer que seja para arrendamento. Certo. O Estado não tomou essa opção. Tomou a opção, agora apressada, de fazer um levantamento, ok? As próprias câmaras têm esse levantamento feito, sabem perfeitamente quantos imóveis é que existem e que poderiam ser efetivamente direcionadas para o arrendamento. Portanto, o Estado devia ter antecipado este problema. Agora, ao querer fazer tudo muito depressa, a questão não é só tudo, é tudo e muito depressa, põe aqui problemas assim um bocado complicados de se resolver. Dou-te um exemplo. Fala-se muito agora da bazuca europeia, o PRR. Há uma grande verba, cerca de 1.000 milhões, que não é de negligenciar, que vão ser afetas ao problema concreto da insuficiência de habitação. Em dados muito genéricos, eu não te vou detalhar porque não tenho aqui também esses dados, o setor da construção movimenta pouco mais do que isso anualmente, diretamente, ok? Estamos aqui a falar de uma verba que vai ser aplicada num contexto dificílimo para quem também trabalha nessa área, porque não há mais ou menos. Há pouco eu vi um episódio teu em que me dizias e muito bem, que as escolas profissionais vão apostar na formação de profissionais para áreas da construção. Eu te digo mais, áreas de construção, a área da eletricidade, eletricistas, canalizadores, todas essas áreas conexas. Sim, áreas ligadas. Há uma grande falta de profissionais qualificados. Não é só profissionais qualificados nestas áreas. Quer dizer, isto é tudo uma bola de neve. Então, se eu tenho 1.000 milhões para aplicar, para já, faço já aqui uma pergunta, deixo aqui uma questão, quem é que se vai candidatar a fazer isto num tão curto espaço de tempo para o Estado? Ok? Claro. Nós temos assistido, também deves lidar com este problema de perto, nos contratos públicos. Aliás, o Governo até teve que chegar à frente, por assim dizer, e criar um mecanismo que permitisse a revisão dos preços unilateral por parte dos empreiteiros que pudessem celebrar contratos públicos,
Relativamente à revisão de preços, quais são os empreiteiros? Já temos tanta falta de... Passo aqui a contradição. Temos uma falta tão grande, tão patente de profissionais. Quem é que agora se vai chegar à frente, por assim dizer, para concretizar tanto e em tão pouco tempo? Claro. É que não nos esqueçamos de uma coisa, não são só os 1.000 milhões. Há metas, e são metas em execução, e que implicam prazos. É verdade. Ora, se não temos meios e temos prazos para concretizar, há aqui um mix. É verdade, eu concordo perfeitamente contigo. Queria também tocar noutro tema, que é um tema muito importante e que muita gente hoje em dia pergunta, que é, provavelmente vamos voltar a ter uma crise de habitação, provavelmente vamos voltar a ter pessoas a entregarem as casas aos bancos, provavelmente porque fazem muito o paralelo daquilo que aconteceu no passado com aquilo que está a acontecer. E o que eu lhes digo, do meu conhecimento, é que não me parece que isso vai acontecer. Os bancos hoje em dia que repararam que cometeram alguns erros no passado e ficar com casas não é solução. E até a grande explicação que eu digo é esta. Os bancos emprestam dinheiro e fazem uma avaliação de uma casa e sabem que esta avaliação é variável, não é? As casas hoje em dia valem 10, mas amanhã podem valer 12, mas podem valer 8, podem valer 6. E a banca, como indústria, é a primeira a querer manter o preço das casas, pelo menos a não baixar. Claro. Não quer dizer que cresça 20% ao ano, isso também se calhar não interessa a ninguém. Vitor, e então há dois programas muito importantes que eu tenho tentado explicar, até porque tenho uma formação nessa área, mas que não é obviamente a minha função, não quero de maneira alguma entrar por aí, mas eu queria que tu falasses um bocadinho disso, até para tirar aqui estes fantasmas das cabeças das pessoas. Exatamente. Então, começando pelo princípio, de facto, o negócio dos bancos não é vender casas. Os bancos não têm interesse nenhum em ficar com as casas. É legítima essa preocupação das pessoas com aquilo que se passou na última crise a que nós assistimos, uma crise também do imobiliário, mais concretamente nos Estados Unidos, a crise subprime, que depois teve reflexos em catadupa pelo mundo inteiro, porque não foi exceção. De facto, houve muita gente que teve que entregar, por assim dizer, teve que fazer a dação em cumprimento dos seus imóveis à banca. Entretanto, a regulação bancária também evoluiu, ok? É importante dizer-se isso. Não entrando aqui muito em detalhes, mas, por exemplo, sempre que um banco, para teres aqui uma ideia de que, de facto, o negócio dos bancos não é ficar com casa. Sim, eu conheço, eu vendi vários imóveis à banca. Sempre que há uma dação em cumprimento em que se transmite o imóvel ao banco, o banco garante o pagamento através da casa, tem que registar uma imparidade. Ok? E é pelo valor da casa. Claro. Pronto. De maneira que não é, de facto, o interesse dos bancos em ficar com as casas. Claro que sim. Existem mecanismos legais que obrigam os bancos a negociar com os clientes sempre que verifiquem dificuldades ou já estejam, efetivamente, em incumprimento. Temos aqui um mecanismo legal que é o PARI, ok? Plano de ação para o risco de incumprimento. Basicamente, o que é? Antes de haver uma situação efetiva de incumprimento, o cliente pode e deve notificar a instituição de crédito, o seu banco, de que está a ter ou perspectiva ter dificuldades de pagamento. Vou dar aqui uma pequena nota. Com a criação de outro mecanismo legal, eu sei que parece tudo e a mesma coisa, mas de facto são coisas bastante distintas, até porque mudam aqui, ou melhor, invertem aqui um bocado a lógica da iniciativa, por assim dizer. O Estado recriou recentemente, com o Decreto-Lei 80A/2022, que entrou em vigor a 26 de novembro de 2022, um mecanismo, ok? Que basicamente obriga o banco a selecionar, a fazer uma pesquisa de todos os clientes que, hipoteticamente, vão sentir ou já estarão a sentir algumas dificuldades. Claro. E o banco sabe, não é? E o banco sabe, através de indicadores que serviram de base para a contratação do crédito de habitação. Se a pessoa ganha 1.000, contratou um crédito de 500, agora está a pagar 800. Mantendo-se as condições as mesmas, rendimentos versus despesas, sabe exatamente quais são os clientes que deve chamar
ok? E tentar perceber a sua situação financeira. Mas que é cada vez menos, até porque nós, nos últimos anos, já mais um termo que vamos usar aqui, que também importa que as pessoas conheçam, tivemos uma coisa chamada DSTI. Sim. Que era já a prever isto que ia acontecer, não é? E foi muito interessante, que havia muita gente que dizia assim, mas como é que eu não consigo? O DSTI, e descomplicando, é o Debt Service to Income. O que é um indicador, ok? Basicamente é a parte dos nossos rendimentos que nós alocamos para a assunção do serviço de dívida, os encargos com os nossos créditos. Basicamente, existe um limite, um referencial, que serão os 50%, ok? Sim, imaginemos, para facilitar aqui as contas, uma família que tem de rendimentos 1.000 euros não pode incorrer em prestações superiores a 500, claro. 50%, claro. que é o limite máximo. Mas voltando atrás, relativamente ao PARI, que é um mecanismo legal, certo. Que o cliente pode usufruir, usar, tem essa possibilidade de acionar, e é sempre que sente algum tipo de dificuldades ou perspectiva que vai ter dificuldades em pagar a prestação, deve entrar em contato com o banco, e o banco vai estudar a sua situação financeira e eventualmente propor uma prestação diferenciada. Pode diferir o capital, os juros, pode antecipar parte do capital para uma prestação futura, pronto. Claro. Enfim, pode. E muitas vezes não confundir isto, porque há muita gente que confunde isto com vão ter que me baixar o spread. Não tem nada a ver com isso. Vai haver apenas uma pequena... Sim, pode fazê-lo a todo tempo, atenção. Pode. Pode também alterar, e é muito importante dizer isto, pode alterar o prazo da amortização, desde que não colida, que não extravase os limites impostos pelo Banco de Portugal, consoante a idade dos mutuários. Baixou, exatamente. Pronto, depois aquilo tem limites, consoante a idade dos mutuários, de quem pede o crédito à habitação. Depois, existe outro mecanismo legal, que, efetivamente, é quando registramos um incumprimento efetivo, que é o PERSI, o Plano Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento, que é, a partir entre a segunda e a terceira prestação não paga, o banco é obrigado a encetar negociações com o cliente. Okay? É importante também dizer que, neste momento, os fiadores que sejam chamados a cumprir as obrigações dos mutuários, podem e devem exigir um plano de negociação. Um plano de negociação que implique, sei lá, baixar as prestações, ou como eu já referi, sei lá, baixar aqui o indexante, o spread, eventualmente, um diferimento de capital, de juros, pode antecipar a parte do capital a amortizar para uma prestação futura. Uma pequena folga ajuda, durante alguns meses. Exatamente. Para que as pessoas consigam estabelecer a sua vida. Findado esse período, os mutuários podem pedir para regressar às condições originais. Não ficam agrilhoados, não ficam presos, algemados àquelas condições. Outra dúvida também muito importante, que às vezes é grande responsável por os clientes não demonstrarem essa iniciativa para com o seu banco, é que ficam com uma dúvida muito pertinente, que é: será que eu vou ficar com um cadastro no Banco de Portugal? Claro. Efetivamente não ficam. Para já não existe cadastro no Banco de Portugal. Claro. Existe uma coisa chamada, uma base de dados chamada Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal, e basicamente é lá registado todos os créditos que determinada pessoa ou família tem, quer estejam em cumprimento, normal, quer estejam em incumprimento, Quando há uma renegociação desta índole, há um campo que é preenchido com renegociação regular, não fica cadastrado, por assim dizer, também não é uma lista negra, como muita gente lhe apelida, de maneira que as pessoas devem fazer uso destes mecanismos legais para evitar situações muito graves. Muitas vezes as pessoas, só se deparam com estas situações quando já estão nesta última fase, e que o banco é que comunica à pessoa: olha, vamos ter que entrar aqui em negociações. Isto é, ninguém vai ser obrigado a vender a casa à pressa. Não de todo. Há uma série no fundo, isto é uma aprendizagem também para os bancos, não é? Para as pessoas, não é? Porque nós vivemos aqui uma fase nova, soubemos que no passado foram feitas coisas que depois vieram a prejudicar os bancos, porque nós reparámos que muitos bancos foram à falência, não é? O banco a ter que assumir imparidades de milhões, não é? O próprio Estado a ter que colocar o dinheiro dos contribuintes na banca, não é? Sim. Dinheiro esse que muitas vezes... a maior parte dele também foi recuperado, não é? E também importa dizer isto, mas isto é importante as pessoas saberem, porque é algo que muita gente faz confusão, que é pensar: agora a taxa está a subir,
as pessoas vão deixar de pagar, isto agora vai começar a entrar, as pessoas vão começar a entregar a casa ao banco, e eu acho que isso não vai acontecer. E daí também, esta nossa, e eu aí concordo contigo, o que vai acontecer provavelmente é que o preço das casas vai se manter, ok? Porque não vai haver mais casas no mercado, vai continuar a haver alguma procura, mesmo que não seja a procura que existia antigamente, vai haver procura de investidores, procura de pessoas que estão a chegar do estrangeiro também, que é um tema que nós não tínhamos há 10 anos atrás, nem há 15 anos atrás. Nós tínhamos um mercado doméstico e hoje em dia temos um mercado internacional. Exatamente. Nós temos hoje em dia, por exemplo, pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Canadá. Eu ainda hoje falei com 2 clientes do Canadá, quer dizer, no mesmo dia 2 clientes do Canadá a ligarem, quer dizer que Portugal começa a estar na rota das pessoas que querem comprar casa do estrangeiro, e nós somos um país tão pequenino, com 10 milhões de habitantes, que o mundo inteiro aqui olhar para nós, basta aqui uma pequena percentagem dos habitantes desses países querer comprar casa aqui, que obviamente que a procura dispara. Por acaso, é curioso falar disso na internacionalização da procura por imóveis em Portugal. Há pouco também ouvi um outro podcast que referia isso mesmo. No ano passado houve 38 nacionalidades a fazer negócios de imóveis em Lisboa, ok? Lisboa, ok, é uma cidade cosmopolita, é natural que haja uma grande procura e não deve haver nenhum complexo com isso, muito pelo contrário. Claro. Claro que isso, pronto, efetivamente tem suas dores de crescimento, não é? É natural que nem toda a gente consiga comprar a casa nos grandes centros. Só para te dar um exemplo, nesse podcast também é interessantíssimo que eu ouvi, partilharam lá um dado que, pronto, enfim, assusta um pouco, que era, estavam a construir alguns imóveis custos controlados, ou não eram custos controlados, era para a classe média, na alta de Lisboa, mas os preços para um T3, ok? Uma realidade que se calhar não é típica nesses grandes centros, mas para nós aqui aqui na Bairrada um T3 é uma dimensão comum. Certo. Mas em Lisboa não é. Claro. Não é. Pronto, convenhamos. Mas T3 estavam a ser vendidos a 700 mil euros. Ok? E estamos a falar aqui de classe média. Claro. Eu arrisco dizer que neste momento também nós temos um grande problema. Quer dizer, efetivamente já quase que não há classe média em Portugal. Ok? Quando tu tens um gap entre o salário mínimo para o salário mediano de 200 ou cerca de 250 euros, não temos classe média. Claro, sim. Recebemos mesmo muito pouco. Também temos um sistema fiscal muito pouco abonatório. Temos uma carga fiscal altíssima sobre os rendimentos do trabalho, empresariais, inclusivamente, e até e até das próprias rendas. Agora falas disso. Exatamente. Nós agora estamos a mudar isso, mas nós tínhamos 28% de taxação de uma renda. Exatamente. E diz-me assim, 28%, se alguém tiver 10 casas, se calhar isso até faz algum sentido. Claro. Se alguém tiver 1 ou 2 casas, por que vai estar a pagar 28% por uma taxa de IRS? É muito pesado. Mesmo até o estímulo à poupança, quer dizer, e tu sabes, não é? Se investires também taxas liberatórias nesse sentido. Sim, portanto, sim. É muito complicado nós sermos não? competitivos e depois sofremos destes males. Quer dizer, é natural que o parque imobiliário neste momento esteja valorizado, como tu falas, e bem, e eu também partilho dessa opinião. Não acredito que o preço das casas decresça, por assim dizer, abruptamente. Se calhar, provavelmente, vai haver um arrefecimento, ou seja, já não há um aumento tão afincado como nós registámos nos últimos anos. Pontualmente e localmente poderão haver algum decréscimo de preços. Mas na generalidade não parece que o preço dos imóveis vá descer, um bocado justificado também por aquela nota que demos logo no início. Quer dizer, este é o jogo da oferta e da procura. Se não tens imóveis suficientes, obviamente que os preços vão se manter estáveis. Não devemos diabolizar o alojamento local, não é por aí, nem muito menos os vistos gold. Também já tiveste aqui um episódio que abordou isso, foi logo o primeiro, não são os vistos gold responsáveis por isso. Os responsáveis, os verdadeiros responsáveis pelo aumento dos preços são muitos.
são muitos, claro mas logo, sei lá, a taxa de inflação, nós não controlamos a maior parte dos indicadores, as Euribor vão atrás porque o Banco Central Europeu, e retomando aqui ao início da nossa conversa, tem como mandato a estabilidade de preços, vai ter que aumentar as taxas de juros. As taxas de juros são também um indicador, uma espécie de medo, não é? Da conjuntura económica, que também é uma coisa importantíssima de se abordar. A conjuntura pode não ser famosa daqui a alguns tempos, mas nada que nos deixe assim de cabelos em pé. As Euribor vão atrás, não é? O Banco Central Europeu aumenta as taxas diretoras, as Euribor vão atrás. Obviamente que o nosso serviço de dívida fica muito mais volumoso, por assim dizer. Sim. E pronto, as pessoas tendo menos poder de compra consomem menos, enfim, passam aqui por uma série de dificuldades. Sim, eu acho que aquilo que é preciso também dizer às pessoas, e é aquilo que eu digo é, quando nós pensamos numa economia inflacionista, que é aquela que estamos a viver, nós não podemos jogar com as mesmas regras de uma economia que vivemos até agora. Quer dizer, se nós até agora vivemos com taxas de 0%. Sem inflação, quer dizer, tu estás a jogar o ping-pong com as mesmas regras do ténis. Isto não é exatamente igual. E isto importa também dizer muito às pessoas o que é que eu devo fazer numa situação de inflação, porque numa situação de inflação, se calhar há uma série de procedimentos que no passado não faziam sentido, que agora começam a fazer. Nomeadamente a forma como as pessoas investem o seu dinheiro, nomeadamente as formas como as pessoas guardam o seu dinheiro. Porque, por exemplo, a inflação, para um país como Portugal, não é? Que temos uma dívida muito grande em relação ao nosso PIB. Como o nosso PIB cresce, no fundo, sentado na inflação, o governo acaba por ter aqui um grande benefício, que é o seguinte: como o imposto é cobrado sobre bens e serviços, ou bem, se eles estão a subir de preço, as nossas contas melhoram, não é? Isto acaba por ser positivo e é um paralelismo que as pessoas podem fazer para a sua própria economia local, para a forma como as pessoas podem olhar para as coisas e pensar assim, se calhar hoje em dia ter dinheiro no banco, e eu puxo muito isto para o meu ramo, não é? Porque eu ajudo muitas pessoas a ganhar dinheiro no imobiliário e não têm que ser milionários. A maior parte dos investidores com quem eu trabalho são pessoas que têm o seu emprego, mas que também gostam dos seus imóveis e compram um imóvel aqui e outro lá. Podem começar a pensar nisto ao contrário, que é, porque não, com uma inflação de 6, 7%, se o dinheiro está a render 1%, se calhar não está a render nada, se calhar está a render menos 5%. Já pensaste nisto? Claro, sim. E começar também a pensar desta forma. E tens algum conselho para dar numa situação destas? Conselho, lá está. Não é bem conselho, é uma espécie de... Uma espécie não, é mesmo só uma opinião. Falaste aí uma coisa muito, muito importante, que é o seguinte... qual seria o comportamento desejável que as pessoas deveriam adotar vivenciando agora esta inflação que está a descer, ok, mas que ainda está em níveis preocupantes, é preciso dizer. Eu costumo dizer que o português não precisa de lições nesse sentido. Apesar de sermos, e devíamos ter falado disso também, o pior país em termos de índices de literacia financeira, que é o país da zona euro, como é óbvio. Compramos mesmo pessimamente com os restantes países, somos o pior, pronto, é mesmo assim. Temos uma coisa que é intrínseca à nossa gênese enquanto português, que é a capacidade de resiliência e de adaptação. Isso já ficou provado em vários períodos da história. Na última crise vimos isso mesmo, ok? Houve pessoas que começaram a ter 2 empregos, começaram a levar a marmita para o trabalho, entre muitos outros comportamentos. Portanto, relativamente à inflação propriamente dita, eu acho que não há nenhum conselho específico, porque as pessoas adaptam-se facilmente. Têm essa capacidade de resiliência. Do ponto de vista da sua poupança, de facto falaste aqui uma coisa que é inegável, não é? As poupanças aplicadas num depósito a prazo ainda rendem muito pouco, os bancos até têm sido convidados quase que à força para subirem as suas taxas de remuneração dos depósitos a prazo, que gradualmente também têm subido, mas é verdade. Ainda não tinha sido uma notícia que estão 80 mil milhões de euros em depósitos à ordem. Sim. O mesmo que depósitos a prazo. Sim, mas também é preciso dizer uma coisa. Efetivamente, as pessoas também... não sei se também por começarem a haver iniciativas de todo o género, nomeadamente este tipo de podcasts, para ver se alavancam aqui um bocadinho também de conhecimentos, de literacia financeira, propriamente dita. A verdade é que as pessoas também não são, entre aspas, e passo a expressão, tontinhas, não é? Quer dizer, houve uma fuga mais ou menos
massiva de capitais para, por exemplo, os certificados da Forro. Porque tinha uma taxa brutal, até que o Estado teve que intervir e limitar ali a taxa, porque ela também estava relacionada com as taxas Euribor. Quer dizer, não parece que eu te possa dizer, Vítor, o melhor é aplicar o dinheiro ali, ou aplicar... Aliás, nem podia estar a fazer isso, como já dissemos aqui. Agora, sim, é verdade, ter o dinheiro aplicado em depósitos a prazo, neste momento, pouco ou nada renderá. Se é num imóvel, se é em certificados do Aforro, se é num PPR. Outra coisa, por falar aqui, fazer aqui um pequeno parênteses, uma das medidas legislativas à parte, a somar ao decreto-lei que falámos, o decreto-lei 80/2022, 26 de 25 de novembro de 2022, é precisamente a supressão, a eliminação da comissão de reembolso antecipado ou parcial, porque isso também reduz os nossos encargos. Muitas vezes nós pensamos, eu quero reduzir a minha prestação, mas pessoas que estão no final, ou perto do final, ou quem sabe, a meio da vida do contrato de crédito à habitação, podem reembolsar. E aí, ou reembolsar total ou parcialmente. Seja total ou parcialmente, e baixam o seu encargo com a dívida, se reembolsarem parcial ou totalmente, estão isentos da comissão habitual que se paga, pelo menos até 31 de dezembro. É isso que o decreto-lei preconiza. Outra coisa, que já estamos aqui a falar, por exemplo, dos PPRs, como forma de investimento, também podemos resgatar os PPRs para penalização do benefício fiscal até do passado. ao final do ano. Agora, dizer-te aqui uma coisa muito importante. Há pouco falaste que... enfim, o Estado estaria também aqui com alguma endividado, por assim dizer. Nos últimos anos esse nível de endividamento tem baixado à conta daquilo que tu falaste, e muito bem. Quer dizer, o Estado, por força da inflação, também encaixou muito dinheiro na sua máquina. Ok? E estas medidas que têm aparecido recentemente, mais noção de que a redistribuição, qual Estado social, não é? E há vários exemplos na União Europeia, não é só o Estado português, que redistribui aquilo que ganharam em excesso. Dizer-te aqui outros mecanismos legais, nomeadamente aqui com o Programa Mais Habitação do Governo. Já falámos aqui no arrendar para subarrendar, mas falta-nos aqui falar também de uma coisa muito importante, que é a bonificação de juros. Certo. Há uma fórmula para calcular isso. Não importa estar aqui com detalhes, mas as pessoas também podem beneficiar de uma bonificação do aumento de juros. Ela é automática. Exatamente. A pessoa não tem que manifestar... Tal como este apoio que houve às rendas também. Sim, o apoio às rendas é exatamente, através de cruzamento de dados, a autoridade tributária com a Segurança Social, é emitido para pagamento e é transferido para a conta da pessoa que estiver indicada na Segurança Social. Esses pagamentos que mais não são do que o Estado a redistribuir o dinheiro que encaixou também a mais. E apoiar nas situações que realmente são mais necessárias. Fazendo também aqui uma balança, nem tudo é mau, o Governo, enfim, tomou aqui algumas atitudes um bocado precipitadas e de legalidade duvidosa e de alcance também duvidoso, mas tem tido outras que apoiam e dão aqui amparo às pessoas que efetivamente estão a vivenciar algum tipo de dificuldades decorrentes de aumento das taxas de juros e das taxas de Euribor e o aumento ou um nível altíssimo das rendas, também é preciso dizê-lo, e podem beneficiar desses juros. Jorge, nós hoje falámos aqui de uma série de coisas, tínhamos se calhar muito mais para falar. É verdade. Mas a nossa hora está a chegar ao fim e eu quero-te agradecer. Vamos de certeza, vamos com certeza voltar a falar sobre outros temas. Claro. Tu tens uma opinião muito interessante sobre tudo isto e um conhecimento muito vasto e ao mesmo tempo estás no mercado, falas com pessoas, conheces exatamente aquilo que está a acontecer, porque estamos aqui a falar de coisas locais. Repara, há 1 ano e meio atrás nós teríamos uma conversa completamente diferente. Completamente. Eu recordo uma em particular. Foi por altura da pandemia, aqui bem perto de casa, da tua casa,
tu perguntaste-me, eu nunca me esqueço. Tu achas que as taxas de juros vão subir? E eu, na altura, tive uma resposta assim de pronto, que era óbvio, não é preciso sem nenhum expertise, nem de um lado, nem do outro. Vítor, estamos com taxas zero, o caminho só pode ser para cima. Claro, não contava que fosse tão abruptamente. Certo. Ok? Eu, na altura, tinha que fazer algumas opções até pessoais, nomeadamente com crédito à habitação, e fixei tudo. Claro. Na altura foi uma das coisas opção muito inteligente. Sim, e foi uma das coisas que eu na altura também dizia. Eu partilhava exatamente da tua ideia. Quer dizer, nós estamos a viver um período em que a taxa fixa está tão baixinha. Provavelmente está na altura dos portugueses começarem a fixar as suas taxas. Por acaso, a maior parte não fixou, está a fixar agora. Está a fixar agora os que podem, porque a oferta também de taxa fixa também já não é aquilo que é. Claro. Pronto, Jorge, olha, muito obrigado mais uma vez e vamos voltar a falar. Deus, obrigado. E foi assim o nosso episódio com o Jorge. Debatemos aqui temas muito interessantes, obviamente vamos voltar a falar neles, porque são temas que eu quero trazer para o canal, quero também ajudar cada vez mais pessoas a poderem tomar decisões e obrigado por estarem aí.